De volta e vamos direto ouvir o que dizem os médicos de Jair Bolsonaro. Tentou caminhar e caiu. Não foi apenas uma queda da cama. Eu queria deixar claro isso porque houve-se uma dúvida em relação a isso inicialmente. Bom, a posterior à nossa avaliação clínica primária ontem pela manhã, nós solicitamos os exames complementares, que é de praxe em qualquer traumatismo crânioencefálico, independentemente do grau. Porque nós precisamos dos exames justamente para elucidação e conduta. Bom, por motivos outros, os exames foram liberados hoje. O presidente foi submetido a uma tomografia do crânio, uma ressonância magnética do crânio e também, como investigação complementar, um eletroencefalograma, porque num primeiro momento houve uma suspeita de uma crise convulsiva. Em relação aos exames que foram feitos hoje, nós observamos uma lesão em partes moles da região temporal direita e da região frontal direita, caracterizando o traumatismo craniano leve e intracrânio não há lesão. Isso é bom para ele. O eletroencefalograma também normal. A partir disso, nós orientamos a transferência de volta, porque em relação a exames, nós não precisamos neste momento. E aí sim gera uma outra dúvida, o porquê deste quadro. Porque em todas as nossas pesquisas médicas e avaliações clínicas, a gente tem o dado clínico e depois o dado complementar. Mas é sempre importante nós sabermos da origem do problema. Porque a partir da origem é que nós vamos traçar o melhor tratamento clínico, seja ele qual for. A partir dessa avaliação primeira agora, e depois eu ainda vou avaliá-lo novamente e provavelmente discutir o caso com os médicos responsáveis na superintendência, porque nós temos que dividir essa responsabilidade, porque eu estou pouco tempo do dia e eles estão a grande maioria do tempo com o presidente. E há uma suspeita inicial que nós já havíamos imaginado que possa ser a interação de medicamentos. O presidente faz uso de vários medicamentos para tratamento das crises de soluços, que vocês já sabem, que são soluços incoercíveis de dificílimo tratamento. E nós estamos diante de um problema agora em relação ao presidente, que é o seguinte: se esses quadros forem recorrentes e colocam o presidente numa zona de maior risco pelos medicamentos, e segundo ponto, nós temos que suspender os medicamentos e colocar o presidente num quadro degradante de soluço, ou eu mantenho a medicação e eu aumento o risco, que eu ainda não sei se nós vamos avaliar, mas são hipóteses que nós vamos trabalhar em cima disso para minimizar o máximo possível qualquer tipo de risco, qualquer tipo de dano, qualquer problema que possa piorar a saúde do presidente e dentro dessas condições é que nós temos que trabalhar. A partir daí nós vamos ver o que fazer. Doutor Caiado, a gente está ao vivo aqui na Jovem Pan News. Eu queria saber se também há suspeita de crises convulsivas, porque também se levantou essa possibilidade, uma vez que ele tinha machucado no dedão do pé e também na cabeça. Foi. Quando há um problema, nós médicos formulamos as hipóteses diagnósticas. Você suspeita de algumas coisas e traça uma linha de investigação. Em relação à crise convulsiva, não se confirmou pelo exame. Foi uma suspeita clínica. Fica no ar, mas provavelmente que não. Doutor, ele já saiu do risco? Como é que... O que seria? Foi identificado o motivo desse sangramento? O que seria? Por isso que eu falei, como ele estava sozinho e nós não presenciamos a queda, tentando reconstituir a cena com ele numa consulta clínica, foi que eu deduzi que houve este levantamento. Ele provavelmente caminhou e na queda ele pode ter batido a cabeça e o pé em algum objeto dentro do quarto. Por que isso é diferente? Porque uma simples queda da cama é uma coisa. Você se levantar, caminhar e cair
é outra coisa, é diferente. Porque isso que vem a suspeita do desmaio, da crise convulsiva, de uma lesão aí, etc. Que levantam outras suspeitas, que é o que é a nossa linha de investigação. Oscilação na memória também? Confusão mental, não. Se eu falei, posso ter sido mal interpretado. O que eu falo é que ele tem tonturas, desequilíbrio, e no momento em que houve a queda, ele não se lembrava do que havia acontecido. E foi de madrugada? Foi na madrugada. Quando ele foi reconstituir num primeiro momento, ontem, ele não conseguia se lembrar exatamente para nos falar. Isso eu tive que ir por dedução do que eu estava vendo no corpo dele. Hoje nós estamos reconstituindo e me parece que sim, ele lembrou que havia levantado, depois caído, ou seja, 5, desmaio, eu não sei. Mas eu não presenciei a queda para falar. A possibilidade dele ter sofrido uma violência dentro aqui da BR? Não acredito de forma nenhuma. Isso não. É o problema nosso, é um problema clínico. A preocupação maior é exatamente as patologias de que ele é portador, a forma que nós temos que tratar para protegê-lo o máximo possível de qualquer dano ao corpo e à saúde, mas de forma provavelmente remédio ou alguma doença. Não, acho que é uma especulação que não procede. Se houver, não. Ele realizou os exames. Qual foi o estado de saúde que ele saiu daqui após realizar os exames e seguir para a superintendência? Qual o estado de saúde dele atual? O que eu observei foi que o estado de saúde dele lá, eu passei hoje às 6 da manhã, que eu estava preocupado, nós não sabíamos como ia ser a primeira noite, então a minha preocupação eu passei, ele estava estável, e o que me chama a atenção no momento, desde ontem ou há 2 ou 3 dias, são esses quadros que eu relatei: tontura, desequilíbrio e oscilação da memória. E esses quadros, eles serão acompanhados na superintendência. Como que vai ser esse acompanhamento da equipe médica do ex-presidente com a PF? Eu penso nesse momento em que nós temos que fazer um acompanhamento juntos, compartilhado. Porque, como eu falei, eu não estou lá o tempo todo. Estarei disponível para o presidente 24 horas por dia. Mas nós nos deparamos com uma dificuldade de transporte no momento em que seria um procedimento que necessitava uma certa urgência. E os exames apresentaram normalidade? Não a normalidade. Houve uma contusão na região frontal direita e na região temporal direita da parte externa, chamadas partes moles. Esta lesão não é preocupante. Por isso que eu falei que agora a gente segue nas hipóteses diagnósticas nossas, e o que me chama mais atenção e que seria mais possível é a interação medicamentosa, e nós estamos com essa dificuldade. Nervo frênico, seria possível fazer retirada das medicações para crise de soluço, já que ele já passou por esses procedimentos para as crises? Em relação ao bloqueio do nervo frênico, não. Eu te explico por quê. Porque o bloqueio do nervo frênico, ele dá uma resposta imediata. A maneira que, como uma anestesia que você faz no dentista. Ali anestesia-se o nervo e o soluço deveria parar no mesmo momento. E nós não obtivemos essa resposta desejada. Até queríamos, mas não obtivemos. Então, se com a indicação do bloqueio nós não conseguimos resolver o problema, o que nos sobrou? Medicamento. Opção A, um medicamento, não resolveu. Opção B, 2 medicamentos associados, também não. 3 medicamentos associados, também não. E a partir do momento que nós aumentamos as doses dos remédios, nós conseguimos minimizar. Não conseguimos solucionar o problema dele, não. E ele segue Eu vou agora, parece-me que eu fui bem claro. Dos 4 medicamentos? Só isso. Necessariamente precisa de seguir, porque como é que nós vamos deixá-lo numa situação degradante de um soluço que dura 72, 96 horas? Sim. Por isso que eu falei que eu acho mais prudente, mais sensato compartilhar com o pessoal da equipe médica lá da superintendência para fazer um trabalho casado. É a equipe médica da PF que administra os medicamentos? Quem administra os medicamentos, todos eles,
é a superintendência. Existe algum medicamento que pode causar no hospital se ele passar mal lá? Existe, mas eu não sei se ele, no momento que ele passou mal, ele não conseguiu acionar esse botão. Tem condição de ficar sozinho, doutor? Eu creio que não, acho difícil. Mas isso aí nós vamos avaliar isso, porque como nós estamos construindo um diagnóstico, tentando ter, da melhor forma possível, ser mais elucidativos e mais precisos, aí a partir, nós estamos construindo isso nesse momento. Quando for conclusivo, a gente vai realmente reportar a vocês. Obrigado. Eu acho Os medicamentos, doutor, só para ficar claro. apático. Eu queria... A troca, então, dos medicamentos? O que Ainda não sei, ainda não sei. Prejudicou a recuperação da cirurgia da hérnia? Não. Certo.